Muito bem, voltamos aqui mais uma vez com o nosso programa ao vivo. Vamos conversar sobre... Na verdade, a gente vai... não vou continuar o tema de ontem, não, mas eu vou, na verdade, vou fazer um comentário aqui a uma pergunta que fizeram por direct. Não sei se foi por direct, onde é que fizeram essa pergunta, né? Mas a verdade é que ontem a gente estava falando sobre o amor, né? E a gente estava falando ontem sobre o amor, e por um ângulo lá específico, né? E aí a pessoa perguntou, e eu falei o seguinte, olha, é uma coisa que acontece, né? Que pode parecer um paradoxo ali quando a gente está observando, que é assim, olha, quando a gente chama de fato uma pessoa, é a gente que vai entregar, a gente que vai doar, e quando o outro não quer, se falar, que pena, né? Ele não quis. E aí... uma pessoa pergunta assim, mas isso não teria a ver com o temperamento da pessoa, né? Não vai depender do temperamento? A gente não vai conseguir fazer isso por causa do temperamento, né? Depende dele, depende desse temperamento aí. Então a gente não vai, né? Não vai ser assim, não vai ser a mesma reação para todos, né? Não tem como agir do mesmo jeito, todo mundo tem que agir como do mesmo jeito. Então vamos embora, pessoal, vamos pontuar aqui o assunto do temperamento. Eu sei que quase todo mundo aí que está assistindo, né, já fez o meu curso, ou comprou o meu curso, ou pelo menos comprou meu livro, né? E já teve algum contato com esse assunto de temperamentos, ou assistiu aquela aula gratuita lá sobre os 4 temperamentos também, enfim, eu sei que vocês têm algum contato, tiveram algum contato com isso, mas vale a pena a gente olhar a coisa por ângulos diferentes, né? Ou vale a pena falar sobre elas mais uma vez para poder jogar luzes aí. É um assunto sempre atual, um assunto que a gente sempre tem que estar voltando nele. Então é claro que uma pessoa, né, sobre esse tema do amor, né, uma pessoa que tem um temperamento mais expansivo, né, ela vai ter uma tendência a reagir de um certo modo, ao passo que a pessoa que tem um outro temperamento menos expansivo, ela vai ter uma tendência de reagir de um outro modo, não é verdade? Então vamos pontuar aqui as coisas, vamos relembrar, vamos recapitular aqui o assunto, né, para que a gente possa se entender bem, né? A gente vai pensar no seguinte, sempre que a gente pensa nos temperamentos, vale a pena a gente pensar nos 4 elementos básicos da natureza, né? E quando a gente olha para esses 4 elementos básicos da natureza, a gente tem uma intuição de como eles se comportam, tá? Então, para quem não fez o curso, ou para quem já fez, vale a pena recapitular aqui. Então, olha só. Uma forma que a gente tem, né, de entender o funcionamento de uma pessoa é fazer uma analogia com um dos 4 elementos da natureza. Quais são os 4 elementos da natureza? Então vamos lá, pessoal, vocês já fizeram meu curso, escrevam aí quais são os 4 elementos da natureza, né? Fogo, terra, água e ar, né? Fogo, terra, água e ar. Esses são os 4 elementos básicos, né, fundamentais. Então, esse é o ponto. Quando a gente está olhando para uma pessoa, qualquer que seja, né, ou quando a gente está se examinando, a gente pode notar que tem um modo de reagir, tem um modo da gente perceber o mundo, tem um modo, né, de ser impactado por esse mundo, que é um modo que a gente pode chegar a uma assimilação, pode ficar próximo, né, pode ter uma analogia com um desses elementos da natureza. Então veja bem, uma pessoa, por exemplo, né, que quando recebe uma informação, né, ou ela recebe uma crítica, imagina só uma pessoa que recebe uma crítica. Quando essa crítica, ela entra nessa pessoa e ela deixa uma marca, né, que fica ali, tem pessoas que são assim, né, tem pessoas que a gente critica, ela vai deixar uma marca na pessoa, né? Então deixa uma marca na pessoa e a pessoa recolhe essa crítica e fica elaborando essa crítica, às vezes por meses, às vezes por anos, às vezes por uma vida toda, né? Veja, essa pessoa é uma pessoa rancorosa? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque a pessoa rancorosa é uma pessoa que vai ficar se debruçando sobre essa crítica e julgando aquele que o criticou. Tá? Esse é o movimento do rancoroso. É importante a gente separar as coisas aqui. Tá? Então veja, a característica do temperamento, por exemplo, essa pessoa que foi impactada e que a crítica deixou uma marca nela, essa pessoa não necessariamente é uma pessoa rancorosa. Ela pode conservar essa marca, você está entendendo? Entendendo, né? Se entendendo, ou ganhando força a partir dessa marca, ou expandindo o seu horizonte de consciência, né? Ou marcando ali uma amplitude de experiência. Ela pode recolher isso de forma muito benéfica, muito benéfica. Então uma pessoa, por exemplo, que recebe uma crítica e essa crítica fica nela, pode ser que isso aconteça por causa do temperamento, né? Por conta do temperamento dessa pessoa, que é um temperamento de que tipo? Vamos lá, esse temperamento que recebe a marca e a marca fica, né? Um temperamento que se assemelha à terra, não é verdade? Quer dizer, você tem uma terra ali, aí você enfia a mão na sua terra e tira, a terra vai recolher, vai conservar a forma da mão que entrou, não é verdade?
né? É verdade, é assim que funciona. E veja bem, esse é o tipo. Então a gente fala assim, ó, as pessoas que são assim, elas têm uma semelhança com o elemento terra, né? Elas têm uma semelhança com o elemento terra. Então, né, esse é o modo como elas funcionam. Não dá pra você querer mudar. Eu já falei isso uma vez, né? O temperamento é uma estrutura mineral da personalidade. Isso não muda, né? Isso vai ficar. É assim, né? Você não vai conseguir fazer com uma pessoa de terra se transforme em ar. Não dá pra fazer isso. Tá? Então veja, você vai ter que aprender a lidar com essa forma de experimentar o mundo, com essa forma de devolver o mundo, né? Você não vai conseguir fingir que você não liga para as coisas, você está entendendo? Não tem como fazer isso. Uma pessoa que tem o temperamento melancólico ou que tem esse temperamento de terra, ela não vai conseguir se transmutar em outra coisa ao longo da vida. Ela vai precisar aprender que é mais fácil para ela ser rancorosa no longo prazo, por exemplo, pegando esse exemplo que eu dei aqui, né, da crítica feita, da crítica disparada. Bem, se a pessoa não trabalha a benevolência, se a pessoa não trabalha o amor, se a pessoa não trabalha o olhar para o outro, ela vai ter uma tendência a reviver aquela crítica, a reviver aqueles sentimentos com uma intensidade muito profunda e vai tender a ficar julgando os outros, a criticar os outros, não é verdade? Então ela vai tem mais chance de se tornar uma pessoa rancorosa. Mas não é que o melancólico ele é mais rancoroso. Não tem nada a ver com isso. Você pode, por exemplo, ter um fleumático, um sanguíneo muito rancoroso também. Não tem a ver com isso. Você tá entendendo? Não tem a ver com essa história. Tem a ver com a experiência de mundo que você vai experimentar. Quer dizer, com o modo como você experimenta o mundo, perdão. É com isso que tem a ver a coisa, tá? Não tem temperamento ruim, temperamento bom. Eu sei que os melancólicos, meu temperamento é muito ruim, eu sou melancólico. Para com isso, é uma bobeira, né? Os grandes sábios da humanidade, grandes santos da humanidade, grandes heróis da humanidade são melancólicos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de recolher aquelas impressões por muito tempo, né, com a forma mesma delas, não é verdade? Então, quer dizer, uma pessoa que tem esse componente frio e seco, ou seja, a terra ali formando o seu temperamento, eles conseguem conservar aquelas experiências por muito tempo, né? Sem precisar ficar fazendo um esforço intelectual, sem precisar ficar voltando ao mundo, não é verdade? Então, eles conservam aquilo, né? E conseguem, né, trabalhar aquelas experiências ali dentro, né? Como se tivessem o seu próprio mundo interior, muito rico e muito parecido mesmo com o mundo externo. Então veja, para algumas atividades do espírito, atividades intelectuais, enfim, atividades inclusive da prática, da clínica, da prática terapêutica, pode ser muito útil ter um melancólico, tá? Pode ser muito útil mesmo. O melancólico pode ser um sujeito assim que pode ter uma grande vantagem competitiva em relação aos outros. Você está entendendo? Então, isso é importante você saber. Então, quando, né, você está num término de namoro, término de relacionamento que a gente estava falando ontem, você tem um melancólico ali terminando, tem uma pessoa de temperamento melancólico terminando, ele vai tender a conservar a coisa por mais tempo, vai tender a não expressar tão claramente assim. Ele está vivenciando aquilo que o impactou. Lembra, né? As qualidades fundamentais que compõem o temperamento melancólico, ou seja, a terra, são frio e seco. Então, você está falando grego, eu não sei o que você está falando. Assiste lá a minha aula gratuita sobre esse assunto que vocês vão se entrosar mais, vão entender direito do que eu estou falando, tá? Mas não, ele vai conservar a coisa, não vai ter uma necessidade, não vai ter um primeiro movimento de expandir, né? Então, às vezes, você vê pessoas que terminaram relacionamentos e, né, não tem aquela expansão, né? Não é que está chorando, não está falando, não está tentando voltar, mas está sentindo profundamente, né? Está sentindo ali dentro do peito, tá? Ele perguntou aqui, só para a Laura perguntou aqui, todo melancólico é disciplinado? Não tem a ver com disciplina, né? O temperamento não tem a ver com a virtude, você tá entendendo? A disciplina é uma virtude. O temperamento não tem a ver com a virtude. O temperamento tem a ver com uma forma de experimentar o mundo, tem uma forma de sentir o mundo, de perceber o mundo, de devolver suas reações para o mundo, tá? Depois eu posso falar isso de modo mais claro. Isso está lá no curso, né? Bastante explicado, e está na aula gratuita também, mas a gente pode falar disso em algum momento. Então, veja, quando a pessoa me perguntou lá, né, os términos de relacionamento, os términos de namoro, isso não vai depender, isso que eu estava falando ontem, né, que, bem, quando você ama, é um movimento de querer o bem do outro, né, é amar o outro enquanto o outro, é querer sustentar o outro, é querer ser que o outro seja, né, esse é o movimento verdadeiro do amor. Mas, Ítalo, isso não tem a ver com temperamento? Não, né, a forma de entregar e a forma de receber tem a ver com temperamento, mas fazer isso não tem a ver com temperamento. Um melancólico fará isso de um modo, um sanguíneo fará de outro, e um fleumático de outro, e um colérico de outro, tá? Então, veja,
É isso que a gente tem que ter na cabeça. O temperamento, né, ele não marca a virtude, ele não determina a virtude, ele não determina o vício. Ele não faz com que você, né, seja mais organizado ou menos organizado. Ele te dá uma tendência natural a vivenciar a ordem de um certo modo. Né? Que veja bem, por exemplo, você falou da disciplina, né? Um sanguíneo, uma pessoa sanguínea, ou seja, que tem a qualidade de ar, né? O sanguíneo tem a qualidade aérea, como se fosse o ar, né? Ele tem uma tendência a viver a ordem e a disciplina, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista interior do relacionamento. Né? Um sanguíneo, talvez ele não tenha uma tendência tão clara, ou para ele nem faça sentido, né, viver a ordem, viver a disciplina nas gavetas, né? Gavetas organizadas, prateleiras organizadas. Isso é uma das manifestações da ordem e da disciplina. Existe toda uma manifestação da ordem e disciplina, que é a ordem e disciplina do amor, do relacionamento, de saber quem importa mais, né? De saber o que importa mais em cada circunstância. Bem, um sanguíneo teria uma capacidade, teria uma tendência natural a experimentar a virtude da ordem e da disciplina nesse campo, por exemplo, dos relacionamentos. Ele consegue, no ambiente, já entender, né, ordenar aquelas pessoas conforme suas necessidades, conforme suas carências. Então ele vai tender a se dar mais para uma pessoa do que para outra. Veja, é assim que o sanguíneo vai viver, vai vivenciar, vai experimentar a virtude da ordem, que você está perguntando, a virtude da disciplina. Tá? Então não é que o melancólico ele vai ser mais disciplinado. Não, é que um melancólico disciplinado, um melancólico que trabalhou a virtude da ordem, a virtude da disciplina, ele vai tender a expressar essa virtude de um modo mais material. Um sanguíneo que trabalhou a virtude da ordem, que trabalhou a virtude da disciplina, ele vai tender a expressar essa virtude de um modo mais relacional. Tá entendendo? Então não é que o melancólico ele é mais organizado. É que a gente entende por organização e por disciplina a prateleira organizada, a gaveta organizada. Tá, mas isso não é. Isso aí é uma característica muito diminuída da disciplina. Né? Uma característica muito pequena da disciplina, na verdade. Quer dizer, a disciplina é muito mais um movimento do coração, é um movimento da hierarquia do amor do que propriamente da prateleira e da gaveta organizada. Tá? Quer dizer, uma pessoa que tenha, né, uma obsessão, que tem uma compulsão de organizar gaveta, ela não tem ordem, não tem virtude ali, é um sintoma, inclusive, né? E a gaveta pode ser que esteja completamente organizada, mas todos os outros domínios da vida talvez não estejam, se a pessoa não trabalhou a virtude, tá entendendo? Então, veja, casa organizada, casa feito um showroom, é um fetiche, tá? Isso aqui não é virtude da ordem, não, isso pode ser inclusive obsessão, pode ser só chatice, pode ser só uma chatice tremenda, né? Veja, a casa organizada, ela em si não significa nada. Tá? Se a casa está organizada às custas de uma confusão entre as pessoas, às custas da apurrinhação da esposa, a apurrinhação do marido, a apurrinhação dos filhos, né? Às custas de você fazer um rombo no orçamento da família, que tem que ser uma pessoa, vai contratar uma pessoa para organizar, veja, é uma desordem brutal, né? Não tem ordem aí, isso é uma desordem. Então veja, a casa organizada, ela pode ser uma manifestação do amor ou não, né? A virtude da ordem, a organização, a disciplina, ela é uma manifestação do amor, que sabe hierarquizar aquilo que custa mais, aquilo que importa mais, aquilo que importa menos, aquilo que é um bem maior do que aquilo que é um bem menor. Você prioriza as coisas que são um bem maior do que aquelas que são um bem menor. As pessoas sempre estão na frente das coisas, como eu costumo falar aqui, né? Então, isso é a virtude da ordem. Então, um sanguíneo organizado, ele vai tender a manifestar a sua ordem nessas relações, né? Fica mais claro, é mais fácil para ele manifestar a ordem aí, tá entendendo? Então, cada um vai manifestar a virtude de um modo, num domínio da vida, né? É isso que o temperamento marca, mas ele não determina que um sujeito vai ser mais disciplinado que o outro. Assim como não determina, né, que no término dos relacionamentos que a gente estava falando ontem, né, não vai determinar que um tenha mais facilidade de terminar do que o outro. Não é facilidade, né? A vivência do término vai ser de um certo modo, né? Quando você entende que algo não faz bem para os dois, ou que é hora de terminar, ou que é hora de permanecer e continuar, bem, cada um, né, cada sujeito com seu temperamento vai reagir de um certo modo, tá? Não tem uma determinação clara aí, tá bom? Só pra gente pontuando aqui. Puxa, travou aqui o negócio, mas já voltou, né? O ponto... Perguntou aqui como é que a água, né, como é que o temperamento de água se manifesta. O temperamento de água, ele é um dos mais curiosos dos temperamentos que a gente conhece, né, que existem, né? Um temperamento por quê? Porque a água, ela tem uma característica, né? A água, ela é úmida e fria, né? Então ela tem uma característica de envolver e de concentrar, né? Então a água, diferente da terra, se você botar a mão na água, a água vai envolver a sua mão. Mas quando você tirar a mão da água, ela volta para sua forma anterior, né? Como se ela não guardasse memória, né? Mas aí você vai falar assim, Ítalo, mas não é sempre assim.
Porque a água em estado de neve, né? A água em estado de neve, se eu pegar... A neve é água, né? Então, se eu pego e enfio a minha mão na neve e tiro, vai ficar marcada a minha mão ali. É claro que depois que o sol bate, aquilo pode derreter. Mas se continuar, né, naquela temperatura para sempre, a tendência é que a marca da sua mão fique ali para sempre, né? É verdade, é verdade. Outra coisa, Ítalo, mas também não é sempre assim. A água nem sempre concentra, porque se eu aqueço a água, né, a água ela expande, né, a água vai expandir, a água adota uma característica gasosa, né, ela fica como um vapor de água, né, ela vira como se fosse um gás. É verdade, então o temperamento fleumático, que é o de água, ele tem uma característica curiosa, ele consegue mimetizar, né, expressões e reações e impressões de outros temperamentos também, né? Ele consegue expressar e mimetizar com muita tranquilidade expressões sanguíneas e expressões melancólicas. Com muita facilidade ele consegue fazer isso, tá? Então essa é uma característica do temperamento fleumático. O temperamento fleumático, ele bem trabalhado, ele consegue se posicionar, né, de várias formas. É interessante isso, né? Existe uma alquimia, existe uma transmutação que dá para ser feita aqui na psicodinâmica do sujeito, né? Então um sujeito fleumático, ele pode ter uma expressividade parecida com a de um sanguíneo se ele quiser, se ele trabalhar, se ele souber fazer aquilo, se ele esforçar-se para tal, ele faz aquilo com uma naturalidade sendo ele mesmo, entende? Porque é claro que o melancólico também pode fazer isso, mas a expressão dele já não vem do temperamento, vem de uma construção social, vem de outro elemento. Fica artificial, por assim dizer. Um fleumático consegue fazer isso com muita precisão, como se um sanguíneo fosse, como se um melancólico fosse, tá? Por quê? Porque dá para treinar isso aí. A água tem essa característica, ela tem esse componente. É claro que a gente fala disso melhor em outro canto, né? Mas aqui é só para dar ideia para vocês de que para dar ideia para vocês de que o temperamento, né, ele não vai impedir que você realize uma certa tarefa, né? O temperamento, ele não impede, por exemplo, que você termine um namoro, que você se mantenha num namoro. Ele não impede nada disso, né? Não vai impedir. Ele vai simplesmente, né, marcar o modo como você vai executar isso, né? É claro, assim, a Mara está falando que é muito complexo, é claro, né? Quer dizer, a gente está falando aqui de um tema em 15 minutos, em 17 minutos, um tema que eu fiquei falando, sei lá, quantas horas, né? Lá no curso inteiro, explicando com início, meio e fim. Aqui é só para responder essa pergunta, né? Porque eu sei que muitos aqui são alunos meus também, do curso, né? Então, colérico é fogo. Muitos ouvintes aqui são meus alunos lá do curso também, ou então compraram o livro, então é só uma explicação, beleza, pessoal? Então, essa é um pouco a ideia de hoje, é só para responder a pergunta que me fizeram. Se é o temperamento que determina isso. A pessoa pergunta assim, olha, Ítalo, mas ali como é que eu vou no término de num término ou na manutenção de relacionamento, né? Como é que eu vou... Isso não depende do temperamento, experimentar, né? Esse término não depende do temperamento. O temperamento vai marcar o modo como você vai se manifestar ou vai absorver. Todo mundo de qualquer temperamento, né, tem as suas dificuldades e as suas facilidades, tá? No relacionamento humano. Todo mundo, de todo temperamento tem isso, né? Não é que um pode ser sociável, outro vai ser menos sociável, não. Veja, um melancólico, ele pode ser muito sociável ao seu modo, da sua forma, do seu modo. A sociabilidade do melancólico, ela não é expansiva, é uma sociabilidade receptiva. Então ele é aquele sujeito que entra no ambiente, até um melancólico que se treinou, né? Um melancólico que treinou as virtudes da convivência, etc, etc. Ele vai entrar num ambiente, tá? E ele vai, né, ser aquele sujeito receptivo. As pessoas gostam que eles estejam ali. Por quê? Porque as pessoas falam e ele consegue receber, né? Então, por exemplo, ele pode ser um bom ouvinte, né? O melancólico, ele é um bom ouvinte mudo, por assim dizer. Ele consegue, mesmo estando mais calado, as pessoas notam que o que elas estão dizendo encaixa nele. Então elas continuam querendo dizer, elas continuam falando, né? Então um melancólico, ele pode ser uma pessoa muito sociável. Ao passo que um colérico, que a pessoa, ele é expansivo, ele é a alma da festa, mais ou menos. Um colérico egoísta, por exemplo, as pessoas não gostam dele perto. Por quê? Porque só vai falar dele, né? Só fala de si, só fala de si. Bem, por um tempo até é interessante conviver com um colérico assim. Mas em certo momento, você não quer mais conviver com um colérico. Ele é sociável para as negas dele. Por quê? Porque quando chega aqui, não quer ouvir o que eu tenho para falar, não se importa com o que eu tenho para dizer. Então, para que eu quero esse sujeito na minha roda? Não quero, você tá entendendo? Então, tomar cuidado com essas características de internet, assim, o colérico é expansivo e sociável, o fleumático é introspectivo. Não é bem assim, você tá entendendo? Eu já falei isso 1000 vezes no meu curso e no livro, né? É um modo de experimentar o mundo, é um modo de entregar e de receber o mundo. As virtudes, você tá entendendo? As virtudes,
elas podem aparecer, elas vão aparecer, devem aparecer em todos os temperamentos. Em todos os temperamentos, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã voltamos com mais, tá? Fiquem aí, depois acompanhem. A gente vai continuar esse papo hoje aqui nos stories, se der tudo certo aqui no Instagram. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.